eu estou aqui já de conversação maravilhosa com a nossa entrevistada de hoje. Pela primeira vez, o nosso Diamond aborda esse tema maravilhoso e empolgante, principalmente quando as mulheres avançam cada vez mais neste universo. Poderá ter começado com os homens dominando o direito criminal, mas agora elas estão com tudo e estão muito prosa, se desvencilhando também nesse segmento diferenciado que é a parte criminal do direito. Hoje eu recebo pela primeira vez a doutora Lauana de Lima Bezerra. Ela que é formada em Direito pela Universidade Positivo. Ela ainda possui pós em Direito Processual, Penal e Criminologia. Olha, é tanto predicado que eu até me enrolo aqui para dizer. E também pela Uninter, esta formação. Ainda pós em Direito da Família e Procedimentos Especiais pela Damásio. Já viram que a pauta hoje vai ser ferrenha e nós vamos dar um pouquinho da participação da mulher, o universo feminino nesta ação que traz de muita... Será que a gente pode dizer que temor? Não sei, vamos saber todas essas nuances aqui ao vivo para vocês, através do canal 11.1 Digital, TV Brasil Esperança, para todo o norte de Santa Catarina. Você que está fora dos nossos ditames, da nossa abrangência de cobertura, tvbe.com.br. E agora, como sempre, a nossa calorosa presença dos Diamonds. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo, tantas pessoas. Nossa, estamos muito felizes do nosso Diamond Club. É isso aí, Rafaela Branco, pra equipe Senat, vai Leandro Camargo. São Paulo, promo, embelezando as nossas vidas, temperamento, na catarinense, onde a gente esteve uma recepção calorosa. Retornamos com o nosso Diamond ao vivo neste dia caliente. Meu Deus, a gente ficou que nem pimenta no México hoje. E o calor não passa. Como será que é esse calor para quem comete o crime e vai lá pro Chilindró, Jesus amado? Será que é esse calor também? Mas é que lá eles merecem, né? Ficar no calorzinho bem bom para aprender a não ser ruinzinho. Olha, eu já tô dando meu espetáculo. Nem conversei com a doutora Lauana ainda e já tô condenando o vivente, desejando que ele fique no calor. Bastante. Que maravilha recebê-la. Agradeço a presença. Agradeço a doutora Roberta Norochny e também Carolina Pavão por intermediarem esta nossa amizade que hoje se inicia. Que gentileza a sua presença. Muito obrigado, Leandro. É uma honra estar aqui hoje, poder contribuir de alguma forma. Me sinto bem prestigiada com essa oportunidade. Imagino eu que quero conhecer muito e saber muito a seu respeito. Aqui eu já dei alguns ditames a respeito do seu trabalho e da sua formação, né? E eu quero conhecer um pouquinho, né, da profissional Lauana. Quando chegou em Joinville, é joinvilense, enfim, um pouquinho da sua trajetória. Eu cheguei em Joinville há cerca de 4 anos, né? Sou de Rondônia, sou natural do norte, de Rondônia. E eu vim em 2002 fazer faculdade em Florianópolis, de Direito. Comecei na Unisul. Posteriormente, mudei para Curitiba e fiz Direito na Positivo. Terminei a graduação na Positivo. Estagiei desde a primeira semana de Direito. Então, eu já trabalho há algum tempo, né? Porque mesmo antes da formação, eu já trabalhava na área. E eu sempre gostei da área criminal. Sério? Sério.
É que quando estamos ali no começo, a gente pensa que talvez seja um pouco da paixão, né? E não de fato pela vocação. Então, eu optei por fazer outros caminhos para ver se era realmente isso que eu gostava. Sim. Trabalhei com direito bancário, alienação fiduciária, sempre ali na área dos bancos. Fiz estágio em delegacia, fiquei 3 anos. Comecei como estagiária, fui contratada e depois de um tempo segui outras áreas, mas a minha paixão sempre foi o crime. É onde eu me sinto bem. A impressão que eu tenho é que quando eu estou lá, tenho mais certeza do que eu quero. Quando eu estou em outras áreas, que eu sinto uma dificuldade por não ser realmente aquilo que eu gosto de fazer. Correto. E quando foi esse despertar pelo crime? Teve algum fato que te levou a despertar? Ou foi em alguma leitura? Não. Enfim. Não, eu sempre gostei de direito. Sério? As crianças, elas têm dúvida do que elas querem ser, mas eu não. Eu sempre quis ser advogada. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre fui a defensora dos fracos e oprimidos. Que briguenta. A briguenta, direto. Não gostava de injustiça, não gosto até hoje. Estou ali defendendo aquilo que eu acredito. Defendendo o que acredita, né? Sim. E aos olhos do judiciário e aos olhos da sociedade, doutora, o que é a palavra crime? O quando que é o crime? O crime, a definição de crime é fato típico, antijurídico, culpável e tem até uma definição nova que seria punível, né? O fato típico, por exemplo, matar alguém. Um exemplo. Correto. É antijurídico porque é contra a lei. E culpável, porque você tem que ter culpa nisso, porque tem alguns crimes que é um fato típico antijurídico, mas não é culpável. Por exemplo, uma circunstância de legítima defesa, onde aquilo é bastante claro, não é culpável, mas é um crime. É um crime. E é antijurídico, sim, né? É antijurídico, quando você, tirar a vida de alguém. Principalmente quando você exorbita dessa ação, né? Então, essa é a definição da lei para o crime. Veja só, e a gente, uma palavrinha tão pequenininha, né, e tão significativa a sua ação toda, né? E sim, desse decorrer de profissão, né? Muitas batalhas, médias batalhas, perrengues maiores ou menores, conta um pouquinho pra gente. Olha, a advocacia hoje, ela é um campo que tem muitos profissionais, né? Então, ainda é muito difícil trabalhar. Sim. Porque essa visão apaixonante de que o advogado, ele ganha muito dinheiro, ele é rico, ela é uma visão romantizada. A maioria dos advogados, eles estão na batalha, né? Correto. É difícil, inclusive, você trabalhar apenas numa área. Em alguns momentos, você tem que ceder e ir para outras, porque senão você se vê numa situação muito difícil. Então, eu acredito que é uma profissão de muita batalha, assim, de muita persistência, de muita dedicação, e né? Você tem que estar sempre estudando. Sim, não é difícil ver colegas que desistem nesse caminho, nesse percurso, vão para concurso, vão para outras áreas em razão da dificuldade. Receber ainda é difícil, se manter durante um bom tempo até que você faça um nome, se torne conhecido também é um desafio. E você nunca pensou em praticar, se submeter a concursos, a outras ações? O teu gosto é escritório e é crime? Eu já estudei para concurso uns 2 anos, eu fiquei bem focada em estudar, fiz concursos vários, fiz para juiz, fiz para promotor, fiz para delegado tinha muita vontade. Só que veja só, eu acho que são os caminhos que a vida nos leva, porque eu percebo que a minha vocação é como profissional mesmo, advogado. Porque o advogado, ele tem mais autonomia para fazer a justiça nos moldes daquilo que ele acredita. E quando você é concursado, você tem que seguir aqueles termos estabelecidos, seguir algumas regras. Não que o advogado não tenha, mas você fica mais trancado, né? Você fica mais preso e limitado à ação, né? Sim, você Nesse universo de crimes, a gente percebe que é bastante vasto, né? Uhum. Qual que você não atua? Nenhum. Assume todos? Todos, qualquer um. Porque eu acredito que o advogado defende o crime, ele tem aquele compromisso com o cliente dele de fazer uma boa defesa e essa é uma garantia constitucional, de lei. Se o advogado não fizer, vai fazer um advogado defensor público. O Estado vai pagar. Então, eu defendo o
o crime, né? Não a circunstância que causou ela. Nossa, e nesse decorrer de profissão, quantos anos já? Vai fazer 8 anos esse ano. 8 anos, né? E você lembra qual foi a primeira vez que teve que ir a júri atuando nesse segmento? A perna tremeu, não tremeu? Ganhou, não ganhou a causa? Como é que foi? Você lembra? Lembro, com certeza, lembro. Olha, porque assim, ó, eu fiquei muitas vezes acompanhando, assistindo, sendo assistente, assim, não é difícil você chegar até o júri. Até porque as pessoas ainda têm um pouco de medo da profissional mulher, assim. Mas a primeira vez você não dorme, fica bem desesperado, fica com medo de falar. Porque geralmente o oponente é homem, né? Eu peguei o meu primeiro júri sozinha, foi um caso de homicídio. Eu não consegui tudo que eu queria, não tinha como, mas eu consegui ter um bom resultado. Fiquei bem satisfeita, até por ser o primeiro, e até porque o promotor e a juíza, quando eles foram se manifestar, eles elogiaram, assim. Aí eu fiquei bem contente, falei... nossa, estou no caminho. É isso que eu queria. Mas assim, Leandro, quando eu tava ali e eu sentei naquela cadeira e botei a toga, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Não existe nenhuma outra coisa que eu queira mais tanto, que eu goste tanto do que isso. Como como estão os olhos dos demais perante a presença feminina neste segmento? Eu acho que melhorou muito nos últimos tempos. Você enfrentou algo no início ou no decorrer por ser mulher atuando nesse quesito? Não. Nem no presídio, nada? Nunca. Eles respeitam as doutoras? Demais, são extremamente gentis, educados, todos, juízes. Só são ruins com quem eles cometeram crime. Sim, eu até me considero uma pessoa de bastante sorte, porque eu vejo sempre as pessoas reclamando da questão do preconceito. Eu não tive, Leandro, não aconteceu comigo. Só que assim, ó, na maioria das vezes, eu acho que eu nem pareço advogado. Pela minha maneira mesmo, eu acho que eu sou simples no trato com o cliente, no convívio com os demais colegas. Então, assim, o presídio é um lugar onde o clima ali já está tenso, né? Às vezes, quando o profissional do direito chega ali com muita pompa, exigindo muitas coisas, eles já estão sob pressão. E, às vezes, pode gerar algum desconforto. Mas se você lidar com isso com naturalidade, com respeito, né? Entender também o lado deles, você vai ser bem recebido. Você vai ser bom. Hoje eu chego lá e os agentes já vem, oferece café, já conhece, já é colega. Já sabe. Mas assim, vai ter que esperar, vai levar um chá de cadeira. Tudo bem. Tranquilo. Se não der pra mim, eu vou embora. Mas eu não me irrito, eu não fico, eu procuro lidar com o respeito que eu gostaria de ser. E como é esse quesito do cliente chegar até você? Que eu sempre tive curiosidade para saber, né? Porque o direito civil, a porta está aberta, a pessoa entrou, né? Outras ações, familiar, a mesma coisa. Mas nesse quesito, quem procura? É a família, é a indicação? Você tem horas do seu dia que você fica em determinado lugar, ou é na polícia, ou é aqui, ou é ali? Conta pra gente como é que é. Não. Olha, eu me coçando aqui pra saber, ó. O cliente vai chegar até você pelo bom serviço que você prestar a ele. E principalmente pela atenção que você der ao caso dele. Quanto mais tempo você dispuser para atender bem teu cliente, mais ele vai gostar de você. Se você for muito estrela e não tiver um tempo disponível, em algum momento pode ser que ele procure um outro profissional. Esse é o meu ponto de vista, né? Porque hoje em dia, como a gente tem uma gama de profissionais nessa área, tá muito fácil você escolher, você desistir de um. Sim. Então, são as pequenas coisas que vão fazendo a diferença, que faz com que você mantenha seus clientes, né? O crime é assim, você vai lá, atende ele gosta do seu trabalho. E se ele está preso, ele vai falar de você para os colegas da cela. Essa advogada resolveu meu problema, essa outra aqui me enrolou e tal. Eles falam tudo ali dentro, eles comentam muita coisa. E é esse que vai te trazer outros. Os familiares também procuram bastante, mas é um nome que você vai fazendo mesmo. Veja só, a gente não desconhece o dia a dia, né? E quando você resolveu contar para sua família que era esse segmento que você ia interagir, quem surtou primeiro? Ninguém na minha família, todo mundo sabia que eu... Sério? Todo mundo já desconfiava, porque eu era muito briguenta
medo, assim, por causa de injustiça. Eu via um colega sendo injustiçado, já estava eu na briga. O bonde nem era com ela já estava lá de motorista. E minha mãe trabalhou em presídio muito tempo, ela fez concurso para agente penitenciário e ficou muito tempo em administração de presídio. E eu meio que cresci nesse mundo. Nessa função toda. Mas essa não é a minha razão principal, porque eu e minha mãe, a gente tem, assim, uns conflitos de opinião conforme a justiça, né? A minha mãe bota todo mundo preso e deu e vamos. Eu já penso um pouco diferente, né? São visões pertinentes, porque é a visão de quem está lá dentro e de quem trabalha do lado de fora. E lá dentro é aquele Auê mesmo que a gente vê na TV? É, bem triste. Bem triste mesmo. É uma celinha com 30, 40... Aqui acho que é mais organizado, né? Aqui é bem organizado, até porque nosso juiz corregedor é muito bom aqui, né? O nosso presídio aqui, ele não tá tão super lotado, né? Mas ele... Aqui estão praticando pouco crime, então. Não, tem bastante crime, mas Aqui o que mais roda, doutor? O que é mais em voga, assim? É homicídio, é latrocínio? Roubo, tráfico. Acho que o campeão seria o roubo mesmo. De tudo, assim? De tudo, né? E eu tenho visto... Da galinha ao... principalmente carro, né? Tenho visto ultimamente muitos carros. Olha, a frota está aumentando, né? E as pessoas principalmente os bairros que ficam próximos à BR. Tem mais facilidade mais fácil de fazer a escapatória, né? Sim, aí fica a difícil. Rota de fuga. Mas acredito que em todas as áreas, até porque o presídio aqui tem muita transferência de presos de fora para cá, pelo fato de poder trabalhar, né? Por ter indústria, então tem muitos presos que querem vir para cá. Isso é legal. Eles já ficam aprendendo um ofício e a tentativa. Se o crime não tiver no sangue, né? De repente... O vivente se apruma, né? Se já fizer parte não se apruma, não tem jeito, né? Sim, eu acredito que, mesmo sendo uma pequena parte, né, consegue sim se ressocializar. E você também faz, mesmo que por caridade, esse auxílio no depois para o cliente, porque eles sempre vão pedir uma indicação, onde pode trabalhar, aquele Auê todo, ou tem alguém específico, um órgão específico para essa recolocação? Não, a gente não tem hoje um órgão específico para essa recolocação. Aí você acaba ajudando também alguma coisa. Até acho bem interessante. Leandro, ajuda um pouco, não por falta de oportunidade, mas é porque eles, quando saem de lá, eles já vêm com planos assim de vida aqui do lado de fora. Então, eles sabem, principalmente os presos que estão na PIN, que é a penitenciária, que é onde tem mesmo ali a fábrica que eles conseguem trabalhar, eles, às vezes, do próprio emprego lá de dentro, eles já conseguem uma indicação aqui de fora. Eu tenho clientes que estão presos, que quando sair já tem colocação profissional aqui. Inclusive da empresa oferecendo para pagar curso, outros cursos de capacitação, porque gostaram do trabalho deles lá dentro. Lá desenvolvido. Né? E então eles já vêm com muitos planos de família, mulher, principalmente quem passou muito tempo lá dentro já está muito familiarizado. Então, ainda não surgiu uma oportunidade que eles me peçam para uma colocação no trabalho. O que eu ajudo bastante é a questão de documentação. Olha, que maravilha, a gente desconhece, né? Por isso que a gente fica perguntando. E nesse Day by Day tem alguma normativa, tem algo que você instituiu, por exemplo, para ter uma convivência ainda melhor? Olha, lá eu não posso ir de cabelo solto, lá eu não posso ir tão feminina, não posso tal coisa, é melhor estar assim do que assado. O comportamento, conta pra gente como é que... Leandro, não tem... Eu não diria nem só lá, né? Eu diria no não geral. Não tem uma normativa. Eu acho que é questão da adequação às vestimentas ao respeito à profissão também. Lá não é o lugar de você ir com uma roupa mais tão confortável, uma roupa transparente, uma roupa curta. Não é, porque você vai estar num lugar onde exclusivamente tem homem. No presídio, que é onde tem mulheres, tem bem menos mulheres. E a gente nem as vê, né? Mas mesmo assim não é fundamental, não é importante, né? Então,
o ideal seria se vestir adequadamente. E tem uma outra questão. Quando você entra, tanto dentro do presídio quanto da penitenciária, você vai passar por um scanner. Se eventualmente você tiver um botãozinho, um zíper, que você precise tirar a roupa para mostrar ali para o agente, né? Sim. É ruim se você tiver com uma roupa muito decotada, muito transparente. Então, é bom que você vá confortável, mas adequado, né? Para que se você estiver numa situação dessa, você não fique numa situação constrangedora. E você nunca passou nenhum perrengue estando no presídio em atendimento e acontecer alguma coisa? Já, eu vi bem recentemente, acho que tem uns 3 meses, uma situação bem triste. Eu passei pelo scanner e eu vi sentada ali na porta onde você deixa a chave, essas coisas assim. Porque os alimentos já são passados lá na frente, né? É meio que nem aeroporto, quando a gente tem que passar? É igual? Não, é um scanner bem maior, assim. Tipo uma caixa mas enorme. Mas é assim, você passa como passa no aeroporto? Isso, só que é um local maior, assim. O scanner é bem maior. Como se fosse um containerzinho, um pequeno container, e você passa dentro. Então, você fica em pé ali e a esteira te leva. E isso você vai passar em todo um scanner. Então, não pode ter nada, sabe? Só que as pessoas ainda assim insistem em levar coisas que não podem. O que aconteceu? Eu passei pelo scanner e tinha uma mulher com um bebezinho de colo e uma pequenininha que ela segurava pela mão. E ela chorava muito, desesperadamente. E eu fiquei tocada pelaquela situação, porque eu também sou mãe e ela estava assim, muito desesperada. E perguntei pra gente, falei, aconteceu alguma coisa? Vocês estão precisando de alguma ajuda? Ela falou, não, porque infelizmente é uma situação que essa pessoa foi presa com droga, né? Foi pega. Sim. E foi encaminhada mesmo para ser presa. Ali mesmo ela já ficou. Ela estava levando com as criancinhas. E aí as criancinhas fazem o quê? Chamam o conselho. Chama o conselho, vai preso. Então, assim, uma situação muito difícil. Pesada, né? Porque você olha uma mãe pesada com 2 crianças e automaticamente adeus bebês. E assim, ó, a gente gosta muito, o brasileiro infelizmente, ele ainda julga muito. Só que você não sabe o que essa mãe, o que essa família passou para chegar nessa circunstância. Porque, às vezes, os familiares ficam sendo muito pressionados, ameaçados. Leva, porque senão a gente vai te matar, vai matar seu marido, vai matar sua família. E aí, eles, num ato de desespero, faz aquilo. Eu sei que tem as outras circunstâncias que a pessoa leva, porque é assim mesmo. Mas, em muitos casos, isso acontece. Então, às vezes, a pessoa se obriga a uma situação no momento único e exclusivamente de desespero. E aí se ferra. Pra vida toda. Se ferra, porque daí, imagina. O mais que pode fazer é tentar abrandar, mas não tira o crime. Cometeu. Né? Vai cumprir uma pena. O normal é quantos anos nesse caso? De tráfico de droga, eles podem chegar até, dependendo da circunstância, 8, 10, 15 anos, depende. Isso que às vezes aqui no Brasil há uma flexibilidade, né? Em outros países, por exemplo, que a gente vê casos que o jornalismo aponta que a criatura fica presa, eternamente presa, por esta questão. Né? Sim, aqui a gente teve uma mudança, né, já há algum tempo na lei. Então, o tráfico ele é equiparado ao crime hediondo e a pessoa não tem mais aquele benefício de 1/3 ali. Então, ela vai cumprir um tempo um pouquinho maior ali. Então, mas não vejo que na prática isso represente uma mudança, tá? Eu acredito que isso não serviu para coibir. Como é que se é que consegue separar, né, a doutora da pessoa, né? Ou seja, aqui é a doutora e aqui é o que você, enquanto mulher, pensa, por exemplo, no momento que você tem que fazer a defesa de um determinado cidadão que você sabe que ele cometeu mesmo aquilo. A advogada tem que defender, mas aqui dentro, o coração, como é que fica, por exemplo? Eu deixo em casa. É? Eu administro muito bem essa situação. Não... Porque geralmente a gente tem por todo que a mulher é delicada, que a mulher é isso e aquilo, né? Por isso que eu te perguntei como é que... Não, eu não me envolvo emocionalmente, não. Eu faço aquilo com paixão, da forma que eu acredito. E no começo ainda tinha essa questão de ficar um pouco mais sensível. Hoje não, hoje pra mim é uma situação normal. Que casos podem te deixar uma advogada desse quesito mais sensível quando envolve que criança?
Criança em situação de risco, de vulnerabilidade. Aí dá vontade de matar o vivente mesmo. Que até então não é criminoso, né? Dá vontade de pegar a criança e levar para casa, na verdade. Porque você vê ela ali sofrendo maus tratos, aí você pensa assim, puxa, vou levar para minha casa que eu vou cuidar melhor. Meio que naquela situação que você vê a criança sofrendo, você tem essa coisa que é nata, né, de você querer proteger. Mas eu trabalho bem, principalmente quando eu vou, que eu sei que eu vou passar por uma situação desse tipo, eu já me programo, assim, mentalmente, assim, eu penso bastante, reflito bastante antes de ir, que é para poder estar bem preparada. Então, eu sou... Né? Já enfrentou algum dissabor, né? Se porventura teve que defender algum criminoso de alguma facção? Não, é porque a gente sabe que existem, às vezes, promotores que precisam de escolta, que precisam de alguém defendendo, mas o advogado também precisa. Sim, no júri eu já saí de escolta, já aconteceu. Agora, sim, a questão da facção, a gente fica um pouco com medo, talvez, quando você percebe que, de alguma forma, seu cliente está te coagindo. Se você não conseguir isso, como se fosse possível ter a certeza que vai conseguir a sentença que eles querem. Doutora? Às vezes acontece. Mas às assim, vezes acontece. Muito brando ou na cara, assim? Na pá. cara. Sério? Uma vez aconteceu assim, eu sei que seu ex-marido trabalha em tal lugar, assim, Ai, tal. que jogo duro. Foi, assim, foi bem... E nessa época você já tinha filho? Não. Já tinha filho. Então, eu não cedo, não deixo claro. E não dá medo pela família? Dá medo, só que assim, o criminoso, ele tem uma coisa boa, se é que se pode se chamar de boa. Se ele gostar de você e você não mentir pra ele e respeitá-lo, ele vai te tratar com respeito também. Então, ou assim, seja, ele sabe onde é que ele tá pisando. Ele sabe. De repente ele tá, como a gente diz no Rio Grande do Sul, ele até tenteia lá pra ver até onde você consegue. Ele sabe, portanto, não minta pro seu cliente. Se você viu que não vai dar pra ele, ele vai pegar uma condenação, você já sabe disso, porque com os anos, com a prática, você já sabe quando vai dar e quando não vai dar, né? É lógico que não tem como você prender... Roubou uma galinha, pode ser que livre. Tem situações, mas tem outra, por exemplo, o teu cliente já tem 17 passagens. Não adianta, ele não vai sair, entendeu? Aquilo vai Nem contar. Nem ficando lá dentro trabalhando na indústria, não tem? Vai soltar então, e vai fazer de novo. Seja honesto com ele. Eu vou te defender nesse caso, vou fazer o melhor possível, mas como você já tem todas essas condenações, não vai ser possível fazer isso que você quer. Você não vai sair daqui antes de tantos anos, que é para ele já ter ciência, tá? Sim. Por quê? Porque quando ele for consultar outros profissionais, porque isso vai acontecer, os outros, se partirem do mesmo princípio que você, vão falar a verdade, até porque quanto mais tempo eles ficam lá dentro, mais eles entendem de lei. Chega uma hora que você chega lá, o cliente já dá, eu quero tal recurso com tal artigo, ele já sabe tudo, entendeu? Então, que não tem o que fazer, só tem que ficar lendo, aí né? eles vão ler, eles leem a LEP, ali, a Lei de Execuções Penais de cabo a rabo, eles sabem, Na ponta da língua. Na ponta da língua. Então, ele vai procurar outros profissionais, que acontece, principalmente quando tem uma pena muito grande, e aí os outros profissionais vão naquela mesma linha que você, e ele vai saber que você falou a verdade. Sim, né? E nesse inteirinho todo, né? Eu acredito que você tem que ser muito centrada, né? Para não se abalar, porque eu me coloco no seu lugar, tendo que fazer a defesa de um criminoso, ou de um assassino, ou de, enfim, confesso, quando você sabe que os colegas, por exemplo, vão te jogar pedra, a sociedade vai te jogar pedra. Socorro, é pesado isso. É pesado, mas eu tô defendendo o meu trabalho, né? Não tô... eu não estou agindo errado, até porque se eu não fizer, uma outra pessoa vai fazer. Olhando sobre esse prisma, não estou julgando, tá? Só estou lhe perguntando, porque é a primeira vez que a gente fala deste tema por aqui, né? Deixa eu explicar melhor, assim, para ver se me faz entender. Não é que a gente defenda o crime, a gente defende o direito. O direito à defesa. Então, todos não é o têm crime direito assim. à defesa. Todos têm direito à defesa. Então, se eu sei que aquele cliente é culpado, eu vou procurar de todas as maneiras trabalhar para que ele seja julgado com justiça. Correto. Tá?
Eu não... É bem complicado, porque a gente fica pensando, mas o advogado mente. Mas tem toda uma circunstância. Não, tem o mentir e tem o omitir. Né? Tem toda uma circunstância. A gente não sabe, né? Então, acho que tem que agir mais com imparcialidade e tentar fazer o trabalho da melhor maneira possível. Porque eu sempre brinco aqui, né? Tem uma moeda, tem a cara, a coroa e tem a borda, né? Na verdade, não é só duas faces da moeda, porque tem que contar a borda junto, que dá um diferencial também. Então, você tem que ser imparcial, né? E olhar o fato em ambas as partes, para ver o que consegue salvar daquele eu e todo, né? Sim, com certeza. E mesmo que você saiba que o teu cliente vai ter uma condenação, trabalhe para que ele seja assistido de todas as formas que a justiça ampara ele, para que ele tenha um bom julgamento. Porque algumas fases equivocadas de um processo pode ter resultados ruins no final dele. Então, trabalhe de forma para que o seu cliente, que você sabe que vai pegar uma condenação, seja amparado nos termos da lei e você vai estar fazendo o teu trabalho. E ele não vai... Ele vai reconhecer, ele vai saber que foi bem assistido. Cliente do crime, ele gosta que, na maioria das vezes, que você atenda possivelmente em casa, que você fique, que você realmente ele perceba que você está cuidando do caso dele, porque acontece muito de... E tem que ir muitas vezes ao presídio? Não precisa. Ou na delegacia? Delegacia é mais quando está preso em flagrante ou quando eles vão para depoimento. Presídio, você precisa ir muito se você tiver muitos clientes, uma carteira muito grande de clientes, porque você vai ter que estar vendo ali o que o teu cliente quer. Porque às vezes abre um prazo para um recurso, por incrível que pareça, eles não querem. Ou eles querem que a defesa dele vá num determinado sentido e aí eles te chamam para isso. E às vezes a conversação é mais com a família do que com ele? Não, nem todo mundo gosta que fale com a família. Muitos não gostam. É direto com a pessoa. Com eles. Mesmo, né? Sim, às vezes com uma esposa, com o irmão, assim, mas normalmente a família só eles. entra na hora de pagar. Muitos deles pagam lá de dentro, porque eles trabalham. Ah, sim, eles têm o ganho próprio, né? Dentro da ação toda. Alguns já têm um dinheiro antes de ser preso, ou tem um bem, vende o bem. E resolve o problema. É uma profissão vantajosa financeiramente, doutora? É até engraçado. Eu acho que ela se torna vantajosa com o passar do tempo. Do tempo. Você não vai ter um sucesso profissional em começo de carreira, pelo menos não para a maioria dos Principalmente se parcelou o pagamento da faculdade. Com certeza. Tem que ralar muito para ficar pagando. Tem que ralar muito. Então, é uma profissão, dedicação e um tempo razoável, né? Mas... é difícil, tá? Tenho colegas que têm muitos anos de profissão, aí mais de 20 anos, e eles ficam numa luta diária ali, porque muita concorrência, às vezes recebe, às vezes não recebe, então tem que ficar sempre persistindo. O seu nome já está entre os 3 mais lembrados da cidade? Ah, não. Com certeza não. E entre as mulheres? Não sei, acredito que não. Eu conheço poucas advogadas criminalistas aqui, que inclusive a gente se conhece assim de cruzar em fórum, delegacia. O âmbito de atuação é o quê? Todo o norte de Santa Catarina, o estado todo? Você se fixou mais aonde? Leandro, eu atendo aonde me contratarem, onde me chamarem eu tô indo. Lá no Amazonas eu vou, já fui buscar processo lá. Sério? Já fui buscar. Meu Deus, o crime é triste, mas a gente tem que sorrir para tornar alegre o nosso bate-papo, né? Já fui em Brasileia, em Manaus, ali perto de Rio Branco, uma cidadezinha bem pequenininha. Já fui buscar processo. Qual chamou? O cliente está precisando, com não desmerecendo o seu trabalho e nem o seu ser mulher, tem que ser muito macho para enfrentar isso tudo que olha, né? Eu gosto, assim, eu tô bem feliz com a minha profissão. Já tentei fazer outros cursos, outras coisas, mas o que eu gosto de fazer é isso. E dentro do crime, quais os casos que você mais gosta, digamos assim, de trabalhar? Não tem um crime assim que eu gosto de trabalhar. O cliente bom é aquele
cliente que vem, te contrata, te paga, faz tudo certo. Tem que receber antes, né? Esse é o bom cliente. Recebe antes, tem que receber, porque vai saber, né? Esse é bom cliente. Eu poderia dizer assim que... Ai, que pergunta estranha, a minha que mais gosta, né? Vamos dizer assim, qual o que mais... Ai, que coisa, né? Ai, agora eu fiquei com vergonha. Qual o que mais dá trabalho, digamos assim, pronto. O que mais dá trabalho é a execução. A execução? É quando tem que pedir a progressão de regime, fazer a progressão de pena. Qual que é mais tranquilo, então? Os crimes de menor potencial ofensivo da Lei 9.099, que é o do juizado especial. Esses são os mais tranquilos, porque geralmente eles fazem um acordo e aí acaba rapidinho, ou mesmo que o processo prossiga, ele também, o término dele é mais rápido. Sim, né? E nesse âmbito da legislatura muda muito? Os avanços são rápidos, são muitos, tem que ficar sempre acompanhando, ou é mais brando? Sim, muda muito e você precisa ficar sempre acompanhando, porque se você não acompanhar, você vai ficar para trás. Tem que estar se atualizando. Já defendeu os meninos que foram para o cadeião por não pagar pensão? Já, tenho alguns. Mas confessa que nesse você foi com dor no coração, porque não pagou a pensão para a criancinha, tinha que ficar lá. Tinha que ficar lá, só que aí é que eu te falo. Você é mãe, doutora, pensa. Assim, tudo você tem que ver, né? Porque tem circunstâncias que a pessoa não pagou a pensão e aquilo é plausível. Por exemplo, em determinado momento, eles fizeram um acordo e ele, como não estava trabalhando, estava pagando de uma outra forma, cuidando das crianças, levando cesta básica, alimento e tal. E aí a mulher, por algum momento, se irrita com o marido, vai lá e executa um acordo que ela fez. Isso acontece e não são raros, são muitos. E aí você vê que ele tem uma injustiça e tal, mas não tem o que fazer. Vai preso mesmo, tem que pagar e não tem lá jeito. Fechadinho, bonitinho. É o certo, é o justo, mas você muitas vezes se encontra em algumas situações que você fica mais condoído, pensando que talvez pudesse ser diferente. Se tivesse mais conversa, mais diálogo e se eles pensassem mais nos filhos e não neles. Nesse quesito crime, né, a justiça está mais avançada, está mais morosa, está mais rápida? Como é que funciona? Porque em outros trâmites a gente sabe que é morosidade. Nesse quesito que você escolheu trabalhar, é mais rapidinha a coisa? Leandro, eu vou te falar uma coisa que eu acho que vai te impressionar. Eu acredito na justiça do meu país. Eu acredito. Sim. Eu sei que a gente ainda tem muita coisa para melhorar, mas eu tenho muito orgulho, principalmente aqui de Joinville. Então a coisa é rápida para se resolver por aqui. Nem sempre é rápido, mas o juiz te ouve. Eu já tive situações em que eu precisei do juiz, bati na porta dele, falei e ele me ouviu. Muitas vezes. E eu acho que os juízes daqui, eles são muito justos em muitas situações. A gente está num lugar onde a gente consegue ver atos de justiça se a gente tiver olhos de ver, se a gente não ficar sempre com aquele pensamento de julgamento, né? Sim. Basta entrar dentro do presídio aqui e entrar em outros que tem na região e você vai ver que aqui é diferente. É diferente, né? É um ponto de vista, mas eu vejo que há uma mudança, que existe uma mudança, que não é mais como era antigamente. Não tem tantas injustiças, tem muita justiça. Só que muitas vezes as pessoas não querem enxergar isso. Sim. Porque é mais fácil criticar, cobrar, colocar a culpa no Estado. Quando é que o seu cliente realmente pode levar a alcunha de criminoso, depois que o juiz detecta e deflagra a sentença final? Quando tem uma sentença transitada em julgado, quando acabou o processo e não tem mais o que ele fazer, ele pode ser denominado criminoso. Aí o termo que a gente usa para antes, qual que é? É suspeito de? Suspeito. Poderia ser. Viu, né? Só? Gente, a doutora Luana vai ter que voltar, porque o tema é maravilhoso. Eu adorei. Olha, não fiz nem a metade das perguntas que eu tinha para fazer para ela, de tanta coisa boa que vem nesse segmento. Hoje, então, para o aplauso de vocês, doutora Lauana de Lima Bezerra, advogada criminalista de muito sucesso na nossa cidade, e aqui falou de maneira simples, objetiva e conversacional
verdade, enaltecendo a figura da mulher que trabalha neste universo criminal e contando um pouco do seu day by day e também da sua ação fortificada que tem que ter para desenvolver esse trabalho correto e respeitando também a outra pessoa. Não sei se eu teria essa ação toda, né, para fazer, mas há todo um preparo que ela tem e eu admiro muito. Esse foi o nosso programa de hoje. Quero novamente esse tema com você, desenvolvendo, a gente nem chegou a falar das atualidades desse segmento, mas hoje foi só um en passant da figura feminina neste universo que alguns acham que é muito temido. Amanhã, gente, amanhã quinta-feira, eu estarei aqui com vocês, dia 17, e é a comemoração do primeiro aniversário de Leandro Camargo em Diamond pela TVB. Lembro que foi no dia 17 do ano passado que começou e vai começar no dia 18, o ano 2 do nosso programa. E para abrilhantar este programa diferenciado, eu terei a presença da policial militar, também bacharel em direito, né? E super mãe, super mulher, super bonita, a nossa queridíssima Emily Pereira, que é uma das digital influencers mais conceituadas aqui da nossa cidade, com mais de 50 mil seguidores no seu Instagram. Também a presença do acadêmico de direito, o Matheus Freire, que também se desenvolve nesse segmento de digital influencer, tem mais de 34 mil seguidores no Instagram. Vamos conhecer um pouquinho deste universo de pessoas que eram comuns e se transformaram em estrelas da internet. Será que compraram seguidores? Será que não compraram? O que fazem? O que não fazem? Vamos saber tudo neste programa especial. Prometo que vou trazer uma champanhota para brindar com você também. Super beijo, obrigado. Fiquem com a nossa programação aqui pela TVB.